Glória a Jesus, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Aqui quem vos fala, meus queridos irmãos, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Quero saudar a todos os irmãos presentes com a gloriosa e doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, Deus tem uma palavra forte para você nesta noite. Deus tem uma bênção para você nesta noite. Deus tem algo para você nesta noite, meus amados irmãos. E eu agradeço a todos vocês que estão ligadinhos conosco nesta noite de vitória, né? Nosso irmão Paulo, nosso irmão Claudemir, Mananci, e tem outros irmãos também, né, que está conosco aí nesta noite. Com certeza Deus tem uma palavra para você. Aleluia, Jesus. Meus amados irmãos, nós já vamos entrar assim na palavra de Deus, que está registrado no livro de Isaías, no capítulo 59. Bastante conhecido, irmãos, aleluia. Bastante conhecido mesmo esta palavra que nós vamos ler aqui. Todo mundo conhece, né, irmão? Você que tem sua Bíblia aí, quiser compartilhar conosco a tua palavra, a palavra de Deus na tua Bíblia, pega aí, vamos ler juntamente conosco, porque Deus, aleluia, é maravilhoso. Deus é tremendo, né, irmão? Estamos aqui numa só fé, num só amor, lutando para o crescimento da obra de Deus. Aleluia, Jesus. Vamos lá, então. Diz assim a palavra de Deus: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Só até aí, meus amados irmãos. Aleluia, Jesus. Vamos falar com Deus, e Deus também vai falar conosco, né? Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu pôr um fundo aqui para a gente ouvir, né, irmãos? Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Pronto, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Amados e queridos irmãos que está conosco nesta noite, quero dizer para você, aleluia, que esta palavra ao qual o profeta Isaías trouxe para nós foi também uma revelação de Deus, para mostrar para nós que Deus, ele está sim com suas mãos estendidas para nos ajudar. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso é que às vezes nós, irmãos, nós povos, nós nações e línguas, nós gerações de hoje principalmente, às vezes a gente se depara com tantos problemas, com tantas decepções, com tantos impedimentos na nossa vida, aleluia, e nós não entendemos o porquê. E nós não conseguimos achar uma resposta de como sair dessa situação. Nós não sabemos como buscar uma resposta de Deus. Até pelo contrário, muitas pessoas mesmo ainda têm a coragem de dizer que às vezes, pela situação que está passando, parece que Deus não está nem ouvindo. Está entendendo, irmãos? Isso é que muitas pessoas dizem: parece que Deus não está me ouvindo. Eu estou orando, mas não vejo o mover de Deus. Não vejo as mãos de Deus ser movidas sobre a minha vida. Não, irmãos. Está bem claro aqui, nós precisamos de buscar conhecimento de Deus, palavra de Deus, para entender de onde vem o nosso socorro. Porque a Bíblia diz aqui, onde nós acabamos aqui: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Glória a Deus. Então, irmão, nós passamos muitas situações e não entendemos o porquê. E o pior disso, que além de não entender o porquê, não saber como buscar a resposta de Deus. Aleluia. Meu querido, amado irmão, você talvez esteja passando um momento tão terrível na tua vida. Quem sabe a tua vida amorosa está se destruindo. Quem sabe a tua vida profissional está se acabando. Quem sabe a tua vida espiritual está se desmoronando. Qualquer área da sua vida que você estiver passando por dificuldade, aleluia, a resposta, meu querido, está na palavra de Deus. A resposta está em Cristo Jesus. A nossa resposta vem do Senhor que fez o céu e a terra. E aqui está: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir.
Então, nós, quando estamos diante de dificuldade, diante de problemas, independente de qual seja, irmão, nós temos que acreditar no Deus que nós servimos. Nós temos que entender, que principalmente nós que somos cristãos, saber que nós temos quem peleja por nós, que nós temos alguém que luta as nossas lutas, nossas pelejas, para nos trazer vitória. E a nossa confiança não está em nós mesmos, mas ela está em Deus, Cristo Jesus. É por isso que nós temos que aprender a entender a palavra de Deus, para saber o porquê dos problemas e como vencer os problemas. Muitas pessoas não sabem vencer, não sabem como vencer os seus obstáculos, não sabem como vencer os seus problemas. É simples, irmãos. Primeiro lugar, obediência com Deus. Segundo lugar, ler a palavra de Deus, porque ela te mostra o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Com os problemas e as mesmas coisas, Jesus é o caminho e a verdade. Se você precisa de solução, se você precisa de resposta, esta resposta está nas tuas mãos, na palavra de Deus. Acabamos de ler e vou repetir: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. É a palavra desta noite para nós, meus queridos irmãos. Hoje a gente vê o mundo, aleluia, sendo destruído. Hoje a gente vê as gerações que estamos na atualidade se destruindo. Aleluia. Muitos jovens se destruindo nas drogas, nas bebidas, nos vícios, na prostituição. Muitas pessoas se destruindo até mesmo dentro das igrejas. Aleluia. E eu lhe pergunto, como entender e como saber como vencer, aleluia, esse inimigo da nossa alma? Como nós podemos superar essa situação difícil da nossa vida? É simples, irmãos. Aleluia. Lendo, entendendo e buscando a Deus. Aleluia. Às vezes, irmão, nós deixamos de buscar a Deus para buscar outras coisas. Deixamos de ir à casa do Senhor para ir em outros lugares. A gente não se importa muito com o Senhor, mas se importa com o dia a dia do que o mundo nos oferece. A gente, aleluia, deixa às vezes de ir para a casa do Senhor para ir para uma festa, para um casamento, para um aniversário, para um passeio, para qualquer lugar, mas não consegue deixar qualquer lugar para ir para a casa de Deus, que é muito mais importante para nós, porque lá nós vamos ouvir esta palavra. Lá nós vamos ouvir a palavra de Deus através de pessoas que vão ministrar. E nós precisamos se alimentar desta palavra, se alimentar de Cristo, para nós ter vida. Aleluia. Porque se nós não nos alimentarmos, meus queridos, nós não vamos viver. A vida espiritual nossa é a mesma coisa da vida física, irmãos. O homem natural, nós como ser humano, como carnal, a gente se alimenta o dia todo, irmãos. A gente já se levanta procurando café, já quer se alimentar logo de manhã. E o corpo acostuma com isso, que tem que ter todos os dias, sem nenhum dia de exceção. Todos os dias você tem que levantar e tomar o seu café, bem reforçado em alguns casos. E logo em seguida, algumas horas depois, você já quer almoçar. Passa mais algumas horinhas, depois do almoço você já está procurando o café da tarde. Passa mais algumas horinhas, você já quer a sua janta. E tem pessoas que ainda tomam café, aleluia, da noite, às vezes até de madrugada, que eu sei que tem. Então, irmão, quantas alimentações o nosso corpo recebe por dia? Entre 4, 5, às vezes até 6 alimentações por dia para alimentar o nosso corpo físico, aleluia. Mas eu pergunto, e o nosso corpo espiritual, meus amados irmãos? E esse corpo espiritual ao qual nós estamos, quantas alimentações nós temos dado para ele? Quantas vezes nós temos nos alimentado, aleluia, desta palavra no dia a dia, no nosso dia a dia? Aleluia, louvado seja Deus. É por isso, irmãos, que muitos estão morrendo na fé. É por isso que muitos têm voltado para trás. É por causa disso que muitos não têm suportado as provações, as dificuldades que a vida nos oferece. Muitos não têm suportado os levantes do nosso inimigo, do nosso adversário, quer seja na igreja ou fora da igreja, não importa. Muitos não têm suportado porque não têm se alimentado da palavra de Deus. Aleluia. E eu digo para os irmãos, sem a palavra de Deus não há vida de Cristo Jesus na nossa vida. Não tem como sobreviver se não estivermos alimentados da palavra. Não tem como sobreviver a este mundo se nós não se alimentarmos dessa palavra. A palavra é tudo para nós.
Fica aí uma semana sem se alimentar o seu corpo físico. 2 semanas sem comer e sem beber. E depois você me responde de que maneira você vai estar. Agora imagina o seu corpo físico estando nessa situação. Imagina o seu espiritual, que fica às vezes até semanas, e às vezes tem pessoas que ficam até meses sem se alimentar da palavra. Glória a Jesus. E depois não sabe o porquê dos seus problemas, não sabe o porquê das suas dificuldades, não sabe o porquê das doenças que tem assolado a nação, tem assolado o mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. A palavra de Deus, irmãos, ela quer que nós buscamos a Ele. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Esta é a palavra que Deus tem para nós, aleluia. Invocai o Senhor enquanto se pode achar. Nós estamos no tempo da graça, tempo de buscar a Deus, tempo de adoração, tempo de glorificar ao Senhor. E se nós buscarmos com fé e acreditar, nós vamos receber o milagre de Deus. A Bíblia fala que Davi, irmãos, quando estava diante daquele gigante, diante daquele grande gigante que enfrentava todo o povo de Israel, e viu que todo aquele povo de Israel se acovardaram diante daquele gigante só porque ele era grande, porque era um soldado forte, aleluia, um homem de guerra. Mas do outro lado de Israel também tinha muitos soldados de guerra, pessoas capacitadas também, mas ninguém ousou a enfrentar aquele gigante. Por quê? Porque não estavam preparados. E quando nós não estamos capacitados nem preparados, nós não enfrentamos ninguém, porque nós tememos. Mas se nós estivermos preparados, se nós estivermos capacitados, nós vamos enfrentar. E nós não vamos ver o gigante do diante de nós. Nós vamos ver só vitória e mais vitória. Mesmo passando pela luta e dificuldade, nós vamos glorificar o nome do Senhor, porque sabemos que Deus, Ele está conosco. E quando Davi chegou diante daquele gigante, meus amados irmãos, ele não olhou para aquele gigante como um gigante. Ele olhou para o Deus que ele servia. Qual a diferença entre Davi, aleluia, o gigante, e Israel? Qual era? O gigante era grande e forte, era homem de guerra, assustava todo mundo, servia, aleluia, os filisteus. O povo de Israel era um grande exército também, com muitos homens capacitados para a guerra, mas porém afastado da presença de Deus, como Saul. Ou seja, não tinha socorro, não tinha esperança. Mas Davi era diferente. Davi era um jovem ainda, um jovem que buscava a presença de Deus, um jovem cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. E ele, quando olhou para aquele gigante, ele não olhou o gigante, mas ele viu Deus na vida dele como maior do que aquele gigante. E ele não ousou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, enfrentar aquele gigante. Não, ele foi com a fé que ele tinha em Cristo Jesus e falou: eu vou lutar contra este gigante, aleluia. Está vendo a diferença entre o homem que serve a Deus e o homem que não serve a Deus, meus amados irmãos? Quando nós temos a direção do Espírito Santo, quando nós temos o foco que é Cristo Jesus, quando o nosso coração realmente está convertido a Ele, a gente sabe que a diferença, aleluia, quando é preciso. A gente sabe que quando nós precisamos do Senhor e nós orarmos, Ele vai responder, porque Ele é Deus da nossa vida. Ele vai responder porque quando nós clamamos com sinceridade e com fé, Ele responde a nossa oração e Ele abate os nossos inimigos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. A Bíblia diz também, meus amados irmãos, glória a Jesus. Estamos falando de clamor, de clamar a Deus. Então vamos trazer mais um exemplo aqui, Moisés, aquele grande homem de Deus, profeta, aleluia, o qual o Senhor levantou. Não era ninguém antes do chamado, era um homem qualquer, um homem simples, um homem humilde. Aleluia. Viveu, claro, boa parte dele lá no Egito, mas quando saiu se tornou um homem simples e humilde. Aleluia. Mas quando Deus chamou aquele homem para, aleluia, cuidar do povo de Deus, do povo que estava no Egito aprisionado. Aleluia, e claro que a princípio ele temeu, mas quando ele viu que realmente era Deus que estava chamando, ele foi. Ele foi porque ele sabia que a confiança dele não estava nele próprio. Ele sabia que a sua confiança estava no Senhor.
Ele sabia que para ele tirar um povo grande de uma prisão em que ele se encontrava não seria tão simples. Precisava de uma ajuda espiritual, de uma ajuda que viesse do alto. Porque homem nenhum poderia tirar o povo de Israel lá do Egito. Mas Deus pode todas as coisas, aleluia. Então ele confiou em Deus. Então quando nós confiamos no Senhor, meus amados irmãos, as coisas se tornam diferentes. Quando nós confiamos no Senhor e nós clamamos Ele com sinceridade, Deus responde a nossa oração de imediato. E Moisés tirou aquele povo do Egito, irmãos. A história dele todo mundo já conhece e sabe como foi. Mas vamos falar um pouco sobre quando ele estava ali diante do Mar Vermelho. Depois de tudo que ele passou, com uma grande nação, com mais de 3 milhões de pessoas ali sobre as suas mãos, aleluia, sob o teu controle. E ali diante daquele mar ele não via saída. Ele olhava para trás e viu o exército de Faraó. Olhava para frente e ele viu o Mar Vermelho sobre a tua frente. Entre eles havia muitos murmuradores. Mas ele não olhou para nada disso, meus queridos. Ele olhou para o alto. Ele olhou para Cristo. Ele olhou para Deus Todo-Poderoso, para aquele que criou os céus e a terra e tudo que nele há. Ele olhou para aquele que fez com que o povo saísse do Egito através das manifestações de Deus sobre o Faraó. Então ele sabia quem clamar, ele sabia quem buscar. E o que ele fez? Ele orou ao Senhor. Em outras palavras, ele disse lá, aleluia, Senhor, nos socorre, nos ajuda, Senhor. Porque ele sabia que o socorro vinha do Senhor. E aí Deus, vamos dizer que Deus disse para ele, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Então clame a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Foi esta palavra, talvez em outras palavras, mas essa foi a palavra que Deus usou com Moisés, que precisava do socorro naquele momento. Que já havia tido muitos livramentos ali diante de Faraó, um povo que vivia aprisionado, oprimido, mas Deus foi lá e mostrou o poder de Deus sobre aquele povo e sobre o Egito, para mostrar que Ele é Deus na nossa vida, para mostrar que quando Deus quer trabalhar, ninguém pode impedir, para mostrar que a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Apenas confia no Senhor. Apenas busque a Deus, meus amados irmãos, porque Ele é que vai socorrer a tua vida. É Ele que vai pelejar por ti. Não desanime, não. Não retroceda, não. Não volte para trás, não teme os seus inimigos, não. Não teme esses que vêm dizer que você não é nada, que você não é ninguém, que você não é capacitado. Não, deixe falar o que quiserem falar. Apenas confie no Senhor. Glória a Jesus poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos citar mais um homem de Deus aqui. Aleluia, Jesus. José. Aleluia. José do Egito. Também foi um grande homem de Deus, também jovem. Praticamente a mesma idade de Davi. Aleluia. São jovens da sua casa ainda. Mas mesmo jovem já temia o Senhor, aleluia. Mesmo jovem, já tinha um grande temor de Deus. Glória a Jesus. E hoje nós vemos, irmãos, as igrejas querendo atrair os jovens com o mundanismo, querendo oferecer para a juventude de hoje algo que Deus não oferece, querendo trazer para a juventude de hoje apenas para segurar dentro da igreja coisas que o mundo oferece, mas que Deus abomina. Mas desta forma nós não vamos conquistar jovem nenhum. Desta forma, irmãos, os jovens não vão, aleluia, ser vitoriosos de forma nenhuma. A juventude de hoje, aleluia, principalmente a de hoje, só vai ser vencedor quando colocar Deus dentro do teu coração, quando deixar Deus entrar, fazer morada, e Deus vai fazer a diferença na tua vida quando Ele entrar na tua vida. Glória a Jesus. José saiu da tua casa para procurar os seus irmãos que eram muito mais velhos do que ele. Já eram pessoas que estavam prontos ali para a vida, cuidava dos rebanhos, aleluia. E José ainda era um jovem menino. Porém, a diferença é que ele temia Deus, aleluia. Ele foi atrás de seus irmãos.
Mas quando ele esperou ali receber os seus irmãos ali de braços abertos, foi ao contrário. Os seus irmãos já estavam maquinando mal contra ele. Já estavam procurando tirar sua vida. Já estavam procurando mal contra a vida de José, que não tinha nada, aleluia, além de Deus na tua vida. Mas ele confiava no Senhor, meus amados. O que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, para vocês que estão nos ouvindo, para você que vai me ouvir ainda no outro dia, o que eu quero dizer para você é que Deus tem um plano na tua vida. E Ele quer executar esse plano se você permitir, se você deixar Ele entrar e fazer morada no teu coração. E se você permitir que Ele entre na tua casa, no teu coração para fazer morada, você vai ver a diferença. Deus vai trabalhar na tua vida, Deus vai trabalhar na tua família, Deus vai trabalhar no meio da tua parentela e vai mostrar que Ele é Deus na tua vida. Glória a Jesus, glórias a Deus, aleluia. O nosso Deus é maravilhoso, meus amados irmãos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é grande demais, é muito grande, meus amados. O nosso Deus é tremendo. Se você soubesse, irmão, é claro que os irmãos que estão aí sabem, mas tem muitos crentes que não sabem o poder sobrenatural que está sobre as potentes mãos do Senhor que nós servimos. Não sabe a ferramenta que está sobre as tuas mãos, que é a palavra de Deus. Não sabe usar esta ferramenta maravilhosa. O nosso Deus, irmãos, ele é um Deus de guerra. Aleluia, Ele não perde batalha. Se você entrar numa batalha e colocar Deus na frente, você já vai entrar sabendo que vai vencer. Porque a tua peleja não é tua, ela é de Deus, aleluia. José, mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo vendido, aleluia, por 2 vezes, até chegar ali no Faraó, quando foi exaltado, aleluia, ao ponto de ser governador. Mas antes que isso acontecesse, ele sofreu muito. Foram mais de 13 anos sendo sofrimento, mas com perseverança em Cristo Jesus. O homem que perseverou, o homem que lutou, que nunca desistiu, que nunca olhou para trás, que nunca olhou para o teu problema, que nunca olhou para a tua dificuldade, nunca olhou para o mal que o perseguia. Pelo contrário, ele sempre glorificava o nome do Senhor, porque ele sabia que a resposta vem do Senhor, a resposta vem de Deus. Por isso eu escolhi esse tema desta noite aqui para nós meditar. Eis que a mão do Senhor não está escolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Está entendendo, meus irmãos? Jesus está ouvindo a tua oração. Jesus está ouvindo o teu sofrimento, o teu clamor, a tua necessidade. Ele está vendo do que você precisa, Ele está vendo, aleluia, o que você está passando, Ele está contemplando tudo. Mas será que você está clamando como Ele pediu para você clamar? Será que você está clamando a Deus do jeito que Ele pediu para você clamar, meu amado? Nós precisamos entender uma coisa, irmãos, aleluia. É claro que todo mundo que é crente, ele ora a Deus, tanto nos dias bons quanto nos dias maus, tanto na bonança quanto na dificuldade. Todo mundo ora a Deus, até quem não é crente às vezes ora a Deus, mesmo de forma errada, ora a Deus. Mas a diferença, irmãos, não é orar. Orar qualquer um pode orar, qualquer um ora. A diferença é receber a resposta de Deus quando nós oramos. E isso, irmãos, não é para todos, não é para qualquer um. Receber a resposta de Deus é para aqueles que realmente é fiel ao Senhor. Porque aqui no mesmo capítulo diz, né? Aleluia, Jesus, deixa eu ver aqui novamente, no mesmo capítulo, no versículo 2, ó. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, aleluia. Então se nós estivermos dando lugar para a nossa carne, para o pecado, estiver dando lugar para a concupiscência desta vida, se nós estivermos fazendo coisas erradas, mesmo que ninguém saiba, mas o nosso Deus sabe, mesmo que o nosso pastor não saiba, mas o nosso Deus saiba, mesmo que o teu vizinho, tua vizinha, teu amigo, teu irmão não saiba, mas o nosso Deus sabe. Então se nós estivermos praticando coisas erradas, irmãos, quando nós orarmos, Ele não vai responder. Tá entendendo? Porque isso faz uma divisão entre nós e o nosso Deus. É o que a palavra diz. O nosso pecado, a nossa iniquidade faz divisão entre nós e o nosso Deus. Então se nós não tivermos uma vida com Deus, se nós não tivermos um compromisso com Deus, se nós tivermos uma vida digna e reta diante do Senhor, quando nós orar, Ele não vai responder também.
E é por isso que muitos crentes nos dias de hoje têm passado pelo estreito, passado pela dificuldade, porque têm orado muitas vezes, mas não têm recebido a resposta do Senhor. E depois acaba murmurando como se Deus não tivesse ouvido. É claro que Ele está ouvindo, meu amado irmão. Mas Ele quer o teu conserto, Ele quer o meu conserto, Ele quer o nosso conserto. Ele quer ver a igreja purificada, transformada, limpa como a neve, branca como a neve. É isso que Ele quer de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para nós obter a resposta de Deus, irmão, nós temos que estar com a vida enquadrada dentro da palavra de Deus também. Por que esses grandes homens de Deus tiveram a resposta de Deus? Porque eram homens que tinham compromisso com Deus. Eram homens que realmente tinham uma responsabilidade com o Senhor. Eles deixavam tudo para fazer a vontade de Deus. Hoje nós deixamos Deus para fazer a vontade do mundo. Ao contrário, as coisas estão mudando. As coisas estão ficando diferentes nos dias de hoje. Está se levantando uma geração que não quer mais ter compromisso com Deus. Uma geração que quer mais praticar das coisas deste mundo do que das coisas do Senhor. E se nós viver esta vida, irmão, com compromisso com o mundo, como que nós vamos ter compromisso com Deus? Porque não podemos servir a dois senhores. Temos que ter um compromisso com o nosso Deus Todo-Poderoso, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que Ele possa lutar as nossas pelejas, que Ele possa ouvir a nossa oração e pelejar pela tua igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, para nós ouvir a voz de Deus, nós temos que estar com Deus, aleluia. Você precisa abrir o teu coração, tem que deixar Deus entrar, fazer morada, tem que deixar Deus trabalhar na tua vida. Aleluia, a Bíblia diz também que Abraão, aleluia, olha só, irmãos, a gente está citando alguns nomes de algumas pessoas, que são pessoas, pessoas que realmente viveram na presença de Deus, que viveram situações difíceis diante do Senhor, mas que nunca deixaram de acreditar. Abraão, quando foi chamado, irmãos, ele não ousou nem perguntar para onde ia. Ele não olhou para o Senhor e falou: não, para onde o Senhor vai me levar? Não, irmãos. Abraão saiu com a boca calada. Foi sem saber para onde ia, sem saber qual era a sua trajetória, sem saber o que ele iria enfrentar. Mas por que ele saiu dessa forma? Porque ele confiava no Senhor. Porque ele já tinha tido uma intimidade com Deus. Ele já tinha tido, aleluia, uma intimidade de poder falar com o Senhor e Deus falar com ele. E quando nós falamos com o Senhor, quando Deus fala conosco, irmão, nós temos certeza de vitória. Nós entramos, aleluia, na peleja, nós entramos, aleluia, em qualquer situação, mas nós entramos sabendo que vamos ser vitoriosos, porque o nosso Senhor peleja por nós. É a confiança que nós temos que ter em Deus, meus amados irmãos. É a confiança que esta geração não tem. Esta é a confiança que muitos homens de Deus hoje não têm. Aleluia, Jesus. Mas Abraão foi mais um dos homens, de tantos homens de Deus que teve. Saiu sem saber para onde ia, sem questionar a Deus. Simplesmente foi. Aleluia. Hoje, se você chama um pastor, um determinado pastor, para pregar numa determinada igreja, ele já quer saber qual vai ser o seu cachê. Aleluia. Porque se não for da maneira que ele quer, ele não vai. Tem que pôr preço, tem que pôr, aleluia, dinheiro no negócio, senão não vai. Mas, aleluia, Abraão não. Abraão nem sequer ousou perguntar a Deus para onde ia. Simplesmente foi, obedeceu a voz de Deus, aleluia. E o que Deus fez para esse homem, irmãos? Já parou para pensar o que Deus fez? Aleluia, é o nosso pai na fé, aleluia, Abraão. Foi o homem que recebeu a promessa de Deus, que Deus faria dele uma grande nação. Foi o homem que Deus constituiu ali a tua igreja. Quando disse que faria dele uma grande nação, foi ali que começou o fundamento da igreja. Na promessa do Deus para Abraão. Aleluia. Então nós precisamos, irmãos, pregar os exemplos de pessoas que estão dentro da Bíblia para nós seguir como exemplo. Não olhar para mim, não olhar para o seu pastor, para o meu pastor, para o missionário, para ninguém.
Para ninguém, irmão, dessa terra, principalmente dessa geração, para ninguém. Vamos olhar para esses homens da Bíblia aqui, que esses homens têm algo para oferecer para nós. Eles têm exemplo vivo de algo que eles realmente viveram. Viveram, sentiram na pele o que é sofrer pelo amor de Cristo e o que é orar e Deus responder. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Vamos citar mais um homem de Deus aqui, o apóstolo Paulo, irmãos. Talvez um dos homens que mais sofreu pela palavra de Deus, aleluia. Um homem que enfrentou, aleluia, as piores dificuldades que um homem possa enfrentar. Um homem que enfrentou todos os seus inimigos, aleluia, Jesus. Um homem que antes de ser convertido a Deus, ele foi para prender, para exterminar o povo de Deus. Mas como Deus sabia do plano que Deus tinha na vida daquele homem, ele foi até Damasco para prender aqueles homens de Deus, mas ali ele teve um encontro com Cristo. E quando ele teve aquele encontro com o Senhor, ele se transformou de imediato. A transformação, quando nós damos lugar, ela é imediata, meus irmãos. Não é para amanhã, para daqui um mês, para daqui um ano, ela é exatamente imediata. Depende do nosso coração se abrir para ele entrar. Depende de nós querermos, aleluia, Jesus. Então às vezes a gente não consegue largar de certas coisas que nos prejudicam diante de Deus por falta de fé. Porque se nós realmente renunciar às coisas desta vida, às coisas deste mundo para servir ao Senhor, pode ter a certeza que Deus vai te usar. Vai te usar. E vai fazer a diferença na tua vida. E quando Deus entra, irmãos, Ele faz morada, Ele faz a diferença. E Deus, Ele é rápido para trabalhar, irmãos. Basta você ser rápido para aceitar o trabalhar de Deus. Paulo, irmãos, aleluia, teve várias passagens, como aquela de Silas, da prisão. Como a do barco que estava naufragando. Como ali, onde uma cobra deu uma picada nele, as pessoas achou que ele ia cair duro, morto ali, e ele ficou tranquilo, porque ele sabia que Deus estava com ele. Louvado seja Deus, aleluia. Sem contar, irmãos, que Paulo, glória a Jesus, quando estava ali diante dos reis, que ele percebeu que o rei ia soltar ele, porque não via nenhuma acusação que pudesse condenar, ele clamou até Roma. E por que ele clamou por Roma? Se ele iria ser solto naquele exato momento. Ele sabia que ele ia ser liberto. As acusações contra ele não poderia condenar, então ele seria liberto naquele mesmo instante diante dos reis ali. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Mas ele clamou a César, ele clamou a Roma. Por que ele clamou a Roma? Você sabe me dizer, irmão, por que ele clamou a Roma? Aleluia, porque ele queria pregar em Roma. E se ele fosse liberto, ele não iria para Roma. Então ele preferiu enfrentar a morte do que ser livre, liberto, aleluia. Ele preferiu ir para Roma, pregar para os romanos, para aquele que crucificou o nosso Jesus Cristo, sabendo que a sua ida não teria passagem de volta. Ele sabia que ele ia para Roma, mas não voltaria. Ele sabia que ele já estava predestinado a morrer em Roma. Mas mesmo sabendo disso, ele preferiu ir para Roma, preferindo a morte do que ser liberto ali onde ele estava, diante daqueles homens. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos amados, olha aí a importância que nós temos de ler e entender a palavra de Deus. Todos os homens de Deus que realmente foram homens de Deus, eles pereceram, sofreram muito. Foram homens que foram provados até o último, glória a Jesus. Mas nunca deixaram de acreditar. Nunca deixaram de confiar. Nunca duvidaram de Deus. Nunca duvidaram da resposta de Deus, aleluia. Agora, se nós olhar para essa geração de hoje, irmãos, para a grande maioria, não digo que é todos, mas para a grande maioria, aleluia, as pessoas clamam. Se Deus não responder, ele já acha que Deus não está na vida dele. Se Deus não responder a tua oração, ele já acha que Deus não é bom. Já começa a reclamar porque Deus não está respondendo a tua oração.
Você vai começar a reclamar porque perdeu um ente querido por causa disso, ou por causa daquilo, ou por causa de uma doença, uma enfermidade. Clamou, clamou, Deus não respondeu, aleluia, e eles começam a murmurar contra Deus. Vai passar o que aqueles homens passaram. Vamos passar o que Paulo passou, o que Silas passou, o que os homens de Deus passou. Para ver o que vai ser da nossa vida, irmãos. Se nós vamos aguentar ou não. Porque aqueles homens aguentaram tudo, aleluia, e suportaram todas as coisas e as dificuldades. Mas venceram por quê? Porque não estava só. Eles não estavam só, eles estavam com Cristo. E quem está com Cristo, irmãos, ele não é vencedor, ele é muito mais do que vencedor. Se Deus estiver na tua vida e você estiver com Deus, pode ter certeza que a tua vitória é certa. Mesmo que você venha perder a tua vida por amor a Cristo, a sua vitória já é garantida. Não se preocupe com a sua vida, não se preocupe com aquele que possa tirar a tua vida, porque ele não pode matar a tua alma. Mas se preocupe com aquele que pode não só matar a tua vida física, mas também a tua alma. Esse é Jesus Cristo. Tá entendendo, meus amados? Então vamos entender o que significa a palavra de Deus, irmãos. O como buscar ao Senhor. O como obter a resposta de Deus. Porque nós lemos aqui, irmãos, já estamos encerrando. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Não está. E nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Quer dizer, se Deus está atento à nossa oração, se Deus está com as suas mãos estendidas para nós, por que estamos sofrendo tanto? Por que estamos sendo oprimidos do jeito que estamos sendo? Aleluia. É uma pergunta muito simples de responder, irmãos. O porquê? É porque estamos sendo desobedientes à palavra de Deus. Tá entendendo? Não que se você for obediente, você não vai passar. Vai, claro que vai, irmão. Até mais do que isso. Com certeza vai. Mas você sabe onde buscar socorro. Essa é a grande diferença. Você sabe em quem pode confiar. Você sabe que se você clamar, Deus vai te ouvir. Você sabe que se você suplicar, Deus vai honrar o teu nome. Mas quando nós estamos deixando o pecado dominar a nossa vida, nós clamamos e não tem resposta. Nós oramos e não vê resposta. Aleluia! Então entenda o que a Bíblia diz: eis que a mão do Senhor não está comigo para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Muitas pessoas citam esse versículo, mas não citam ele por completo, né, irmãos? Só fala das mãos do Senhor que não está colhida para que não possa salvar, né? E nem os seus ouvidos agravados. Mas a sequência do versículo ninguém costuma falar. Mas tem que falar, para você entender o porquê que não tem resposta. Tá precisando de vitória? Tá precisando de uma porta de emprego? Tá precisando de uma cura espiritual? Tá precisando de uma cura física? Tá precisando de uma solução de algum problema? Tá aí, irmãos. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Aí você vai e analisa a tua vida. Porque ele também diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Agora, se você não estiver em pecado, aleluia, se você não estiver fazendo nada de errado, pode ter certeza que a resposta vai vir. Agora, se você estiver dessa forma errando, irmão, aí com certeza vai demorar. Pode até ser que venha, mas vai demorar. Você vai ter que se humilhar muito. E provavelmente nem venha se você não humilhar. Então entenda a palavra de Deus, meus amados, porque Deus tem uma obra na tua vida. Deus tem algo grande para realizar na tua vida. Deus tem uma promessa para você. Mas você precisa querer. Eu preciso querer. Nós precisamos querer. A igreja de Cristo precisa querer. Tem que deixar Deus entrar no coração para fazer morada, para que Ele possa trabalhar na nossa vida. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, já estamos encerrando. Vamos fazer aqui uma oração para encerrar agora. Aleluia, Jesus. E vamos apresentar os nossos irmãos, né, que esteve conosco, né, que é a nossa irmã Nancy, né, que é minha esposa, minha filha Pâmela, o irmão Paulo, o irmão Claudemir, né, aleluia, Jesus, irmã Nancy, irmã Ana, né, Ana Paula Silva, irmão Manuel, irmão Marcelo, aleluia, irmão Manuel, né, Marcelo, aleluia, Jesus. Que Deus, irmãos, possa,
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, abençoar a tua vida grandemente, irmão. E na próxima terça-feira, melhor dizer, domingo, estaremos aqui novamente nessa live às 18h30, né, irmãos, com o irmão Davi, trazendo a palavra de Deus. Mas vamos orar em favor desses irmãos, em favor dos outros irmãos que têm nos acompanhado. Muitas pessoas têm nos acompanhado, às vezes não põem o nome aqui, mas nós vamos orar e Deus vai alcançar a tua vida, né? Soberano e eterno Deus que está nos céus, neste momento de oração, meu Deus, eu entro na tua presença, Pai, e apresento em tuas mãos esses homens e mulheres de Deus que estão conosco nesta noite, que o Senhor possa entrar, fazer morada, meu Deus, que o Senhor possa entrar sobre esta vida agora para fazer a diferença, meu Deus. Senhor, venha contemplar a necessidade desse irmão, desta irmã, a dificuldade que ele está passando, Pai, entra agora com providência, meu Deus, vai quebrando toda maldição, vai repreendendo todo mal agora, toda enfermidade seja repreendida agora pelo poder do sangue de Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai. Como ministro da tua palavra, Pai, eu quero, aleluia, Jesus, apresentar essas vidas nas tuas mãos e decretar que a vitória seja certa e imediata na vida desses vasos e varões, ó Pai, a qual o Senhor está contemplando agora através desta oração, desses irmãos que estão conosco nesta noite. Abençoa poderosamente, Pai, no nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu clamo ao Senhor, porque o Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei, meu Pai, a mensagem desta noite, e anunciar-te coisas grandes e firmes que ainda não sabe, aleluia, meu Deus. Oh, meu Pai amado, que o Senhor venha, aleluia, ajudar esses irmãos, essas pessoas, ouvintes, Pai, que estão conosco aqui na Rádio Quero Adorar, no Facebook, Senhor, na live, meu Deus, entra agora com providência, meu Deus, nossa irmã Nilda também, Alves, aleluia, Jesus, Nildo Alves, Senhor, entra agora com providência, opera o milagre, opera a maravilha, meu Deus, vai desfazendo agora todo mal, toda obra de inveja, toda enfermidade seja repreendida agora pelo poder do Espírito Santo, pelo poder que é na tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Que Deus abençoe a todos vocês, meus queridos e amados ouvintes. Que Deus possa abençoar a tua vida e a tua família de uma forma sobrenatural, aleluia, porque Deus, Ele é fiel e Ele é o Deus do sobrenatural, e Ele vai te visitar e Ele vai te honrar, Ele vai te ajudar, eu tenho certeza, pelos olhos da fé, que Deus, nesta noite, já está contemplando a tua dificuldade, Deus vai fazer a diferença na tua vida. Amém, povo de Deus? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.